Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiar os nossos entendimentos, nossos corações, para conduzir cada um de acordo com a sua santa vontade. Que o Espírito Santo venha guiar você, amiga e amigo, para que você entenda, saiba como se comportar neste mundo podre, injusto, cruel, louco. Nesse mundo louco, como você deve se conduzir diante de Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz que o Deus deste século cegou os entendimentos das pessoas deste mundo. Então, as pessoas não entendem, por causa dessa cegueira, as pessoas não entendem a palavra de Deus. O diabo, o espírito deste mundo, o espírito do reino do mundo, trabalha para que nossas mentes sejam bloqueadas, para que a gente não entenda a vontade de Deus, a sua palavra, e, consequentemente, não venha colher os frutos da obediência a esta palavra. Então, é extremamente importante que você, amiga e amigo, venha ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que ela, iluminada pelo Espírito Santo, venha conduzir a sua vida. Para que você não seja uma pessoa simplesmente religiosa e não uma pessoa de fato e de verdade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Você vai me dar licença só um instantinho, que eu vou pegar água aqui para mim, com licença. Graças a Deus. Então, veja só, quando nós falamos a respeito da religião, vamos às Sagradas Escrituras para avaliarmos bem o que significa uma pessoa religiosa e não uma pessoa cristã de fato, de verdade. Veja só, Jesus curou um cego. Jesus curou um cego no tanque, quando ele mandou o cego ir, ele sujou a vista do cego com lodo que fez com sua saliva, mandou que ele fosse se lavar lá no tanque de Siloé. E o cego obedeceu, simplesmente obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi curado. Quem curou o cego? Foi a água do tanque de Siloé? Foi a saliva de Jesus? Quem curou? Foi apenas a obediência do cego à palavra de Jesus? Quem foi que curou o cego? Aquele cego de nascença. Quem? Você vai dizer, bom, foi Jesus. Claro que foi Jesus. Foi claro que foi o Senhor Jesus quem curou. Mas, o que aconteceu? Os fariseus, os religiosos em geral, não só a seita dos fariseus,
mas também os outros demais judeus, saduceus, os escribas, os religiosos da época, que eram judeus, de uma forma geral. Eles censuraram Jesus porque ele havia curado um cego no dia de sábado. Eles disseram assim: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Aí outros diziam: mas como pode um homem pecador fazer tais sinais? E então havia dissensão entre eles. Eles ficaram embatucados, eles ficaram perdidos, porque os religiosos diziam: olha, ele curou no dia de sábado, e a gente sabe que sábado não pode fazer isso. Nada, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Mas outros, dentre eles, falaram: mas como é que pode? No sábado, tudo bem, ele curou, a lei diz que não podia fazer nada no sábado, mas então, mas como é que pode? Pode um pecador, quer dizer, um transgressor da lei fazer tais milagres? Essa é a pergunta. Então, houve dissensão entre eles. Entre quem? Os religiosos. Você vê que os religiosos criam dissensões entre si mesmos. Por quê? Porque a religião não resolve o problema das pessoas. Se resolvesse, esse mundo seria um mar de lágrimas, de alegria, um mar de rosas. Porque há religião para todos os gostos. São milhares e milhares e milhares de religiões por esse mundo inteiro. Cada um com a sua religiosidade, com a sua fé. Então, quando nós tratamos de religião, nós estamos falando de todas as religiões, seja a religião evangélica. Dentro do evangelho, dos que professam a fé evangélica, tem o batista, o metodista, o presbiteriano, o universal, tem outros tantos, tem os sabatistas, tem, enfim, os sétimo dia, tem muitos. Aí também tem os católicos, também tem os espíritas, tem os espiritualistas, tem os muçulmanos, tem os judeus, enfim, tem os hindus, tem toda uma vasta, uma enorme seara de religiosos, que quer dizer o seguinte: todos, cada um professa sua própria religião, mas não se entendem. Por quê? Porque a religião os separa. Deus não criou religião. Deus não criou religião. Quem criou religião? Quem criou a religião? Foi Deus? Não. Não existe religião. Quando Jesus veio, a mensagem dele foi essa: é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus. Acabou. Não é o reino da religião A, B ou C. Não. É o reino de Deus. Os judeus aguardavam o reino de Deus. Os judeus aguardam o Messias. O reino de Deus. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é a única que corresponde aos anseios da nossa alma. E eu falo assim, amiga e amigo, não criticando a igreja nenhuma, nenhum religioso. Eu não fui chamado para dividir, para aumentar a divisão que as religiões criam aqui neste mundo, não. Eu vim para pregar o reino de Deus. Eu vim para pregar o reino de Deus que Jesus mandou. Ide e pregai, e anunciai, e ensinai o reino de Deus.
curai os enfermos, libertai os oprimidos, etc, etc, etc. Mas diga para eles, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino, não dos religiosos, mas o reino de Deus, não dos homens. Não veio o reino dos homens, veio o reino de Deus, o reino onde o Senhor Jesus Cristo é Senhor, que na pessoa do Espírito Santo guia os seus servos, seus filhos, o seu povo, os seus cidadãos, os cidadãos do reino de Deus. Então, quando Jesus curou esse cego de nascença, os religiosos se conflitaram. Por quê? Porque Jesus havia curado o cego no dia de sábado. E sábado não era dia de trabalho, de acordo com a religião deles. A lei, guardarás o sábado, está lá escrito na lei. Mas Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que quer dizer isso? O que significa? Quem curou o cego? Foi a saliva de Jesus? Foi a água do tanque de Siloé? Ou foi a palavra de Jesus? Eu creio que ele obedeceu a palavra de Jesus e foi curado. Eu creio assim. Não foi a água do tanque que curou o cego. Não foi a saliva de Jesus que fez lodo e untou as suas vistas. Não. Quem curou foi a palavra de Jesus. Por isso que nós temos levado às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Ou melhor, eu tenho tentado levar às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. O que Deus tem me revelado. Eu levo às pessoas aquilo que eu vivo, o que eu sei, o que eu conheço das Sagradas Escrituras. Mas, ainda assim, eu sou homem, eu sou barro. Eu sou barro. Então, você tem que conferir o que nós ensinamos. Está escrito na Bíblia. Se combina ou não. Isso cabe a você. Desde quando eu tive o meu encontro com Deus, eu sempre conferi as mensagens do pastor, do bispo, da minha igreja. Sempre conferia palavra por palavra. Porque eu não queria comer na mão dos outros, eu queria comer na mão do próprio Deus, do Espírito Santo. Eu queria conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, veja só, o homem foi curado, o cego foi curado, por causa de ter ouvido e obedecido a palavra de Jesus, que ele nem sabia quem era. O cego não sabia de nada, ele não conhecia Jesus. O cego não pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, esse cego, ele estava sentado lá, coitado, jogado. Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que esse homem tenha nascido cego? Quer dizer, eles já vinham com uma perguntinha capciosa. E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. Mas ele era um pecador, o cego era um pecador, os pais eram pecadores. Mas Jesus disse, ele não pecou, ele não fez nada de errado para que nascesse cego. Mas isto aí aconteceu para a glória de Deus. Jesus emendou e disse, para que Deus seja glorificado. Então Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista dele, agora vai lá e lave-se no tanque de Siloé. E o homem não sabia quem mandou, não conhecia Jesus, sabia nada de Jesus, não sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus vivo, era o Filho do Deus vivo aqui na terra. Ele não sabia nada disso, não tinha nenhuma informação, mas ele foi lá, obedeceu e ficou curado. Não custava nada obedecer. E ele fez isso. E o tanque de Siloé é um lugar difícil o acesso, mas ele foi, mesmo tateando. E Jesus não pediu para Pedro ou qualquer dos discípulos levá-lo, ajudá-lo, não. Jesus mandou que ele fosse. Então ele teve que fazer o seu sacrifício, ele teve que mostrar que cria na palavra de Jesus.
e ele, portanto, ele sacrificou e foi curado. Então, amiga e amigo, os fariseus, então, uns disseram, mas vem cá, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. E outros diziam, mas como pode um homem pecador curar um cego? Então, veja que a religião separa e não faz a pessoa, não deixa a pessoa pensar, raciocinar. Peraí, eles deviam sentar-se e ele curou no dia de sábado, né? Curou. Hoje não é dia de fazer qualquer trabalho, hoje é sábado, eles pensaram. Eles não sentaram para conversar, para dialogar, eles simplesmente condenaram. Esse homem não é de Deus, quer dizer, disseram que Jesus não era de Deus. Eles não pensaram. Por quê? Por causa da religiosidade. A religiosidade faz a pessoa cega, porque ela está mais preocupada em agradar a religião do que o próprio Deus. Nós falamos ontem ou anteontem sobre esse assunto. Você vê quantas religiões há nesse mundo? Milhões! Mas nenhuma traz paz. Nenhuma religião traz paz. Porque é uma briga de foice no escuro. Essa é a realidade. As guerras, as mortes, as mortandades que assolam o mundo inteiro é por causa de religião. A religião, por melhor que seja, ela não atende às necessidades da alma. Ela não salva. Ela não traz paz. Mas a palavra de Deus salva, traz paz, traz segurança, cura a pessoa, cura a alma. A palavra de Deus, mas a religião não. Não tem religião que salva. Você talvez diga assim, mas bispo, então me diga lá, eu estou ficando meio desbiolado, porque eu não entendo. Como pode? O senhor é um homem de Deus, um pregador, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. É verdade, eu prego a palavra de Deus, mas eu não sou religioso. Eu sou avesso à religião. Eu sou avesso à religião. Porque a religião, como nós falamos esses dias, ela separa as pessoas. Jesus não veio para separar as pessoas, ele veio para unir. Mas a união das pessoas depende de as pessoas terem o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode levar as pessoas à unidade da fé. Foi na oração que Jesus fez ao Pai. Você veja lá na oração que o Senhor Jesus faz ao Pai. Vamos ver lá. Muito forte isso aqui. Presta atenção. Lá no capítulo 17 de João, no versículo 21. João 17 e 21. Diz assim, Jesus na oração, ele diz assim, olha só. Aliás, no versículo anterior, ele diz assim, Pai, e não rogo somente por esses que estão comigo aqui agora, mas também por aqueles que pela tua palavra, Jesus não disse, mas também por aqueles que pela tua religião, pelo judaísmo, nada disso, pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Quer dizer, todos os seres humanos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, há uma unidade.
Jesus veio pregar uma unidade, uma união, não de religião ou de religiões, mas união de fé. E essa fé inteligente, só o Espírito Santo pode nos dar para fazermos um com Deus e Deus em nós. O mesmo Espírito. Jesus disse: quem nasce da carne é carne. A origem é carnal. E quem nasce do Espírito Santo é espiritual. Então, só quem nasce do Espírito Santo, essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Só quem nasce do Espírito Santo é espiritual, é espírito. Está no Pai e o Pai está nele. Essa é a realidade. É isso que eu vejo aqui. E Jesus disse para que todos sejam um. Quer dizer, todos os religiosos sejam um. Por quê? Por causa da tua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus faz com que todas as pessoas sejam uma em Deus. Tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. E só quando há o mesmo Espírito, há o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo propósito, os mesmos sonhos. É o reino de Deus. O reino de Deus não é uma religião. Não é religião A, B ou C. O reino de Deus é o reino cujo Senhor é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É o Deus vivo dentro de cada um. Isso se chama fé. Fé que vem do próprio Deus. Então, Jesus disse para o Pai, está orando ao Pai. Orando por quem? Por estes. Estes, quer dizer, aqueles que estavam ali junto dele. Estavam ali junto dele. Eram os discípulos. Os discípulos fiéis. Jesus estava orando por eles. Olha, eu não rogo somente por esses discípulos aqui, Pedro, João, Matias, Levi, tal. Não, eu oro também por aqueles que, pela tua palavra, quer dizer, pela pregação da tua palavra, pelo ensino da tua palavra, todos venham crer em mim, pela tua palavra. Isso é religião? Não. Nós falamos ontem, ou esses dias aí, que a religião separa as pessoas. Eu disse isso uma vez para uma autoridade. Olha, a religião separa as pessoas. Porque quando eu digo, eu sou evangélico, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, e a outra pessoa diz assim, eu sou da Igreja Batista, ou eu sou católica, ou eu sou espírita, na mesma hora cria-se uma barreira, levanta-se uma barreira entre nós. Porque há separação. Bom, eu tenho a minha religião, você tem a sua, e cada um na sua. Você respeita a minha, eu respeito a sua, e vamos viver em paz. Isso seria o ideal. Mas não é. Porque a religião é contra a própria palavra de Deus. Porque o primeiro grande mandamento da lei de Deus, o primeiro grande mandamento da lei de Deus, qual é? Você sabe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. O segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que quer dizer que se eu amo a Deus em primeiro lugar e amo em segundo lugar o meu próximo, então eu estou cumprindo a palavra de Deus. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Mas se eu sou da religião A e você é da religião B, como é que a gente vai se entender? Como é que a gente vai se entender? A gente pode se entender
quer dizer educadamente, respeitando um ao outro. Mas, digamos que casamos. Como que uma pessoa vai casar e uma pertence a uma determinada igreja ou religião, a outra em outra religião? Como é que eles vão conviver? Porque uma igreja diz assim, ó, você tem que guardar o sábado, mas a dela diz, não, eu guardo o domingo. Como é que vai ser? Aí você diz, não, mas peraí, você faz a sua, eu vai na sua no sábado, eu vou na minha domingo e por aí em diante. Quer dizer, há então uma separação. Quando os dois que se casaram são uma só carne, então os dois têm que estar em perfeita comunhão, em união, um só corpo, um só pensamento. Porque aquele que se ajunta com o Senhor se torna um espírito. E Jesus está falando aqui, isso aqui, está falando exatamente isso. Que pela pregação da tua palavra, todos sejam um. Quer dizer, a palavra de Deus une todos em um. Mas a religião, não. A religião separa. Então, veja, amiga e amigo, que eu estou falando isso e eu sou um pregador do Evangelho. Eu sei da minha responsabilidade, tenho consciência disso. Eu sei que muitas pessoas têm suas dúvidas com respeito ao fato a religião A, B ou C. Eu não prego religião. Eu não ensino religião. Eu ensino a palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui, eu coloco aí, às vezes nem tudo, não dá para colocar tudo, mas dá para colocar alguns versículos que confirmam aquilo que nós falamos, porque nós pregamos com a Bíblia aberta aqui diante dos meus olhos. Eu tenho o meu computador aqui, ó. Eu falo com vocês sem a palavra de Deus aberta na minha frente, eu não falo não, porque senão eu vou me enrolar, eu vou me perder, é muita coisa. Então eu tenho que estar com o texto aqui à minha frente. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém da minha fé. Eu não tenho religião. Desde o momento que eu conheci Jesus, eu deixei a religião de lado. É isso mesmo, eu não tenho religião nenhuma. A minha religião, se é que a gente pode chamar isso, é obedecer à palavra de Deus. Essa é a minha religião, que é a minha fé. Se eu sigo a palavra de Deus, eu estou seguindo o Espírito Santo. Por que eu sigo o Espírito Santo? Porque ele me gerou, ele me tornou uma pessoa espiritual. Então eu vou andar de acordo com a sua santa palavra. E isso me faz feliz. Então, nós podemos falar sobre casamento, nós podemos orar pelo seu casamento, nós podemos orar para as pessoas terem paz, porque eu tenho paz. Nós podemos orar para que os casais venham se unir, porque nós temos um casamento, nós temos um testemunho. Eu vivo o que prego. Eu vivo aquilo que prego. E eu não estou falando isso para ser aplaudido, não quero glória de ninguém, não quero louvor de ninguém, não estou buscando louvor de ninguém, não. O louvor deste mundo é do mundo. Eu quero que o meu Senhor se agrade do meu trabalho, que se não for dirigido por Ele, eu estarei fadado ao fracasso. Então, eu gostaria que você, minha amiga e meu amigo, entendesse isso. Os judeus, é um exemplo claríssimo, quando viram que Jesus curou um cego no dia de sábado, eles condenaram. Outros judeus também falaram, não, quer dizer, eles se dividiram. Por quê? Porque os que condenaram tinham na cabeça o seguinte, temos que guardar o sábado. Não interessa
se a pessoa está morrendo e a gente vai lá e salva no dia de sábado. Não, primeiro o sábado, quer dizer, primeiro a religião. E aí, o que acontece? A pessoa morre. Não é? Aí Jesus falou assim, meus caros, presta atenção. Qual de vocês, por mais religioso que seja, que num dia de sábado, a ovelha cai num buraco, não vai lá salvá-la? Vocês deixam elas morrer? Não. Vocês vão lá cuidar da ovelha. Por quê? A ovelha significa leite, queijo, vida, alimento para sua casa. Então, não vou deixar morrer aquele animal. Vai lá e salva. Quer dizer, mesmo no dia de sábado, você salva. Mas um homem cego, de nascença, esse homem sofrido, eu curei no dia de sábado, e isso é errado, isso é pecado, eu estou transgredindo a lei. Quer dizer, primeiro, o amor. Primeiro, o amor. Se não houver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o que adianta a religião? O que adiantaria, por exemplo, eu falar da Bíblia, falar do Evangelho, dos Evangelhos, contar aqui as histórias, experiências pessoais e não viver aquilo que eu estou ensinando? O que adianta? Nada. Então, amiga e amigo, se você quer receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é o único que pode nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que é o Espírito de Jesus. É o Espírito ressuscitador. Só Ele e somente Ele tem condições de guiar-nos à verdade, ao caminho da luz. E é isso que Jesus quer. Ele não quer que você seja religiosa, religioso. Ele quer que você creia na palavra dele. Paute, fundamente a sua vida sobre a palavra dele. Ele fala sobre isso. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a sua vida ou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, tempestades, os rios bateram contra aquela casa, mas ela manteve-se de pé. Por quê? Porque estava solidificada na rocha, que é Jesus. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem insensato. O homem insensato é aquele que não pensa, que não raciocina, que faz, que vive no botão automático. É o religioso. O religioso, no caso aqui de Jesus, quando curou o cego, era o religioso, coitado. Ele, mas peraí, você está transgredindo a lei, mas você curou o cego, mas peraí, mas e a lei? Quer dizer, a lei era mais importante do que propriamente a saúde daquele cego, para ele. E Jesus disse, não é assim. Entenda, o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? Porque o homem gosta de explorar. Então, havia os senhores e havia os servos, os escravos. Então, para ser um justo para com todos, então Deus instituiu o dia de sábado, o dia do repouso. O repouso, para que todo ser humano respeitasse. Mas ele fez o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Primeiro ele fez o homem, depois ele fez o sábado. Então, amiga, quando a pessoa obedece cegamente à lei, ela está cega e ela não entende isso. Mas quando a pessoa obedece à palavra de Deus, segue ao espírito da palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando ela segue a palavra de Deus, então ela passa a entender, não, peraí, primeiro o amor, depois o sábado. Davi quebrou o sábado.
Davi quebrou a lei quando entrou no templo e comeu o pão da proposição, que era só para os sacerdotes. Nem por isso ele deixou de ser rei. Nem por isso ele deixou de ter um coração segundo o coração de Deus. Nem por isso deixou de ser o que ele foi. Então, é isso que você tem que entender. Você, se der ouvidos à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, dê atenção à palavra de Deus, siga a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te dar discernimento para você saber o que deve e o que não deve fazer. Para você saber dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você dá a César o que é de César, ou melhor, se nós damos a César o que é de César, nós vamos ter paz com César. Se nós damos a Deus o que é de Deus, nós vamos ter paz com Deus. Vamos viver em paz. Entendeu? Minha amiga, meu amigo. Abra o seu entendimento. Não siga a religião. Não siga a letra. O apóstolo Paulo fala, a letra mata, mas o espírito da palavra, essa dá vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a pessoa ouve e pratica a palavra de Deus, ela é inteligente, ela usa a fé com inteligência, ela não usa a fé com emoção. Quem usa a fé com emoção é religioso, mas quem usa a fé com inteligência é o Espírito Santo que está dirigindo. Graças a Deus. Você entendeu? Bem, eu espero que tenha me explicado. Eu espero que o Espírito Santo tenha feito a obra dele em você, assim como um dia ele fez na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor. Amém.